Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como que vocês fazem para estar personalizando o checkout do WooCommerce, os campos, personalizando aqueles campos de checkout. Então aqui a gente tem os campos padrão, mas aí eu criei aqui, ó, inscrição estadual. Não é um campo padrão do WooCommerce, mas a gente consegue colocar aqui. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei, personalizado aqui dentro desse campo. Responsável pelo recebimento. Uma pessoa que você está enviando o pedido, mas tem uma pessoa que vai receber esse pedido. E aí eu coloquei aqui dados do representante comercial. E aí tem lá, né? O nome, tal, CNPJ, tudo isso. Então tudo isso aqui são campos personalizados. Como padrão, o WooCommerce não tem isso. Mas como que a gente faz? Você vai vir aqui, ó, está instalando esse plugin aqui, ó, Flex Checkout Field. Tem vários plugins, mas nessa aula eu vou estar falando sobre esse. Tem outros aqui, você pode estar instalando outros, tem muitos. Se você pesquisar, vai ter vários plugins. Quando você instala ele, eu já criei esses campos, mas eu vou explicar para vocês como que vocês fazem. Você instalou, ativou, você vai vir aqui no WooCommerce, em Checkout Field. Dentro de Checkout Field, eu já criei esses campos. Eu não vou fazer, mas eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem, tá bom? Aqui dentro de Billing, que seria o dado de faturamento, eu coloquei todos os campos aqui, ó. Todos os campos aqui, ó. Vou te mostrar um campo personalizado que não existe. Esse aqui, ó, tá? Esse campo aqui, ó, inscrição estadual, ele não existe. Então eu vim aqui e criei ele. Como que eu fiz isso? Você vai vir aqui, selecionar um campo de texto, e vai estar colocando o nome desse campo. O que seria esse nome de campo? Vem aqui, clica, né? Vê se ele está bem selecionado aqui e coloca lá o nome do campo. Qual que é? Inscrição estadual 2, para não dar conflito com o que já está lá. Vou colocar aqui. E aí você vem aqui e adiciona. Vamos ver onde ele parou? Parou aqui, ó. Tá vendo? Aí se você clicar aqui nessa setinha, ele é um campo obrigatório? Se for um campo obrigatório, você seleciona aqui. Aí vai aparecer esse asterisco aqui na frente, tá bom? Então, qual que é o campo personalizado? Quando você precisar do meta name, seria esse aqui, tá? É billing, inscrição estadual, tal. Aí aqui tem outras partes, né? Ele entra como um valor padrão. Se ele fosse um telefone ou um e-mail, alguma coisa assim, para ele já ter aquela validação de e-mail ou telefone, você precisaria selecionar um desses aqui. Isso daqui eu não mexo em nada, daqui eu também não mexo em nada, isso daqui também não mexo em nada, isso daqui faz parte da versão Pro. Então tá aqui, tá? E você criou esse campo aqui, você consegue arrastar onde você quiser aqui, ó, tá? Onde você quiser, você consegue estar arrastando ele. Tá? Como que eu fiz para estar separando e criando aquele título aqui, ó? Dados do representante comercial. Que seria esse aqui, ó. Tá? Dados do representante comercial. Vamos colocar aqui de novo, vou copiar esse texto aqui. Você vai vir aqui. Ele tem vários tipos de campo aqui, gente. Ó, ele tem o texto, ele tem o text area, ele tem o number, que é text area, aquele campo grande, né, para você estar colocando. Se você precisar colocar um link, tem aqui, um checkbox e aí por diante. E aí tem essas partes aqui, ó. Você consegue estar vindo aqui, ó, tá puxando um head aqui, né? Na verdade você não vai conseguir arrastar não, você vai ter que colocar aqui dados do comercial 2. Aí você vai vir aqui e colocar aqui e modificar aqui. E aqui ele já vai aparecer aquele título como está aqui, ó, né? Você colocar uma separação no seu formulário, tá? Então você consegue estar personalizando tanto aqui dentro da parte de faturamento, dados de faturamento, quanto nessa parte do envio aqui, ó, tá? Essa parte do envio aqui, que seria essa aqui, ó, em shipping. Aqui é os dados de entrega. Caso você queira criar um campo personalizado aqui dentro também, você pode estar escolhendo. Esses campos comuns, nome, sobrenome, país, tal, tudo isso é feito com essa parte aqui de texto, tá? Se for um telefone, você vai colocar um campo de telefone. Se for um e-mail, você vai colocar um campo de e-mail e aí por diante, tá? Se for um campo de select, você vai colocar, mas esse daqui parece que é só na versão paga. Alguns é só na versão paga que tá aqui, tá? Data, tudo isso. Mas
A gente não tem necessidade disso, né? Quer fazer um campo HTML personalizado, você consegue também. Então, eu não vou entrar em muito detalhes aqui, vou estar explicando só apenas como que você faz, mas eu acho que já deu para entender. Caso você não entendeu, tem dúvida ainda, deixa nos comentários que eu faço um vídeo completinho fazendo passo a passo com vocês, mas eu creio que eu explicando esses dois campos aqui, eu acho que já vai ajudar muito vocês, tá? Você veio aqui, clicou aqui, criou aquele campo, e aí você consegue arrastar onde você quiser aqueles campos lá que a gente tinha criado, tá? Terminou, você viu que ele não apareceu aqui, foi porque eu não salvei aquele campo. Mas esse vídeo eu fiz especificamente para dar continuidade no último vídeo que eu tinha feito sobre personalização do campo de envio do WooCommerce. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu ensinei como que vocês criam um campo personalizado. Agora, eu vou estar mostrando para vocês como que vocês puxam isso para estar enviando dentro do e-mail, porque o e-mail padrão do WooCommerce ele não mostra isso. Então, a gente tem uma maneira da gente estar fazendo isso. Voltando, dando continuidade no último vídeo que a gente estava fazendo, o que a gente vai fazer? A gente estava personalizando esse aqui, ó. Se você não viu essa aula, eu vou deixar aqui no card aqui. Assista essa aula por completo que eu explico toda a instalação desse plugin, como configura esse plugin e aí por diante, tá bom? Caso você tenha dúvida, não está conseguindo entender, volta no vídeo e assista essa aula, tá? Gente, paramos na questão da personalização do e-mail. Então a gente vai estar voltando aqui. Deixa eu ver, não era essa parte, não era essa. Era essa aqui, tá? A gente estava aqui. Nessa parte aqui, certo? Não sei o porquê, mas ele voltou como era antes. Mas não tem problema não. Como eu vou querer só os campos personalizados agora, eu vou ensinar para vocês como que vocês criam só os campos personalizados. Como eu já falei, em outro plugin eu não achei isso. Eu não achei essa opção. Li toda a documentação, não achei. Esse aqui foi o plugin mais perfeito que eu achei. Por ser muito parecido com o Elementor e também ter essa parte que a gente consegue mexer nessas meta tag aí dele, tá bom? Então como que a gente faz para puxar só os campos personalizados? Que campo personalizado que eu tenho aqui? Eu não vou puxar todos, tá, gente? Eu vou puxar, eu criei aqui um campo dados de representante e eu vou estar puxando só alguns dados aqui. Vou estar puxando o nome do representante, CNPJ, tá? Só isso. O resto é a mesma coisa. Não vou estar ensinando. Vamos voltar. Vamos voltar. Aqui. Opa, vou fechar aqui para não confundir. Não vou fechar não, porque eu preciso dessa parte aqui ainda. Tá bom, vamos começar. Então, como que a gente faz, gente? Eu vou estar puxando deixa eu ver. Aqui, um título. Vou estar puxando um título. Vou estar colocando aqui, ó. Dados do representante. Certo? Pronto. Aqui eu vou estar puxando o nome do representante e apenas o CNPJ do representante. O resto é tudo igual, tá bom? Não vou estar explicando de novo nessa aula. Você pode vir aqui, qualquer alteração, vem e salva. E agora, gente, que tá o segredo aqui, ó. Agora que tá o segredo. Eu vou estar puxando um campo de texto aqui. Para a gente estar criando aquele campo personalizado, você pode estar clicando aqui, pode estar apagando todo o lixo. Pessoal, só corrigindo uma coisa aqui, tá? Tem algumas partes aqui, ó, tipo aqui é padrão, tudo do plugin free, tá? Esse vendedor não é nem esse, nem esse. Se você quiser usar isso, você vai ter que usar com o plugin Pro. Eu vou mostrar para vocês já. Mas antes disso, vocês podem estar usando dessa forma aqui também, ó, como eu coloquei, ó, nome e e-mail, ordem, meta, 2 pontos e esse meta tag aqui, ó, do próprio, esse código aqui do próprio plugin que você customizou lá. Onde você pega isso? Ó, vamos lá de novo. Eu tinha colocado o nome, eu vou colocar agora o CNPJ igual eu falei para vocês. Então eu vou vir aqui. CNPJ, 2 pontos, 2 pontos e esse código aqui.
Vamos ver qual que é o CNPJ lá aqui. Aqui, ó. Você vai vir, clicar no campo que você personalizou. Dá um copiar. Volta lá e substitui. Depois do 2 ponto meta, você vem aqui e coloca aqui, ó, tá? E salva e atualiza e envia de novo para testar, tá bom? Eu vou estar mostrando daqui um pouco para vocês como que funciona com o plugin Pro, mas assim, para mim pelo menos funcionou, tá bom? Só eu colocando o código funcionou. Caso, escrevi errado aqui, CNPJ. Pronto. Caso não funcione com vocês, o plugin Pro é uma boa opção também, tá? Eu gostei muito desse plugin, então vocês podem estar adquirindo ele também. Para mim, ele foi o melhor até agora, tá? Porque ele tem toda uma documentação, você consegue personalizar do jeito que você quiser. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês também, né? Curte, se inscreva no nosso canal.